Isso mesmo, Cabelo, aqui na nossa região, então, bem movimentado, né? A gente começa falando aqui de Americana. Americana com Chico Sardelli reeleito, então deve manter a base do secretariado, com alguma outra mudança, o que é normal, né? Mas o prefeito Chico aí, então, engatando o segundo mandato, ele que já foi deputado federal, muitas vezes já tentou. Só te interrompendo um segundinho, o nosso operador, ele colocou na tela já o dos vereadores, eu gostaria até que ele retirasse um pouquinho, para a gente falar primeiro do prefeito, e aí na sequência a gente vai falar da nova bancada da Câmara Municipal de Americana. Você está falando da reeleição do Chico Sardelli, desculpa te interromper. Não, que isso, Cabela. Então, como eu vinha falando, o prefeito Chico, do PL, conseguiu aí a reeleição. Em Americana não temos segundo turno, porque você que acompanha e pode estar na dúvida, porque aqui não temos ainda mais de 200 mil eleitores. Então, a regra da Justiça Eleitoral é que a partir, né, um pouco mais de 200 mil eleitores, você já tem um segundo turno. A Americana não teve, então o prefeito Chico aí volta com força total, também, como você falou, na Câmara Municipal. Aí sim, com vários membros do PL, de partidos aliados também. Então o prefeito Chico não deve ter dificuldades no manejo com a Câmara, deve manter aí a gestão que fez junto ao Legislativo, que garantiu a sua reeleição. Então esse é o cenário aqui em Americana. Destaque também para o PSD, que tem 3 cadeiras, sim, segunda maior bancada aí da Câmara aqui de Americana, o PSD, que foi o partido no Brasil que mais elegeu prefeitos. Então, esse número era do MDB, antigamente era um partido muito municipalista, e agora o PSD do Kassab. Para você entender, o Kassab ele é secretário de Governo e Relações Institucionais, aqui em São Paulo, da gestão do Tarcísio de Freitas, e também tem 3 ministros no governo Lula, um articulador de bastidor muito exímio, consegue dialogar com a direita, com o centro, com a esquerda, então o PSD vem forte também aqui em Americana. Olha, antes da gente começar a falar dos vereadores americanos, Chico Sardelli vem de uma reeleição, ele vinha de um sonho de ser prefeito em Americana. Toda a cidade sabe disso, inclusive ele já falou que era um sonho dele ser prefeito de Americana, tentou por várias vezes, não conseguiu, aí na eleição passada ele conseguiu e nessa a reeleição. Ele fez um mandato tranquilo, esses primeiros 4 anos, né? A gente pode esperar que os próximos 4 anos, claro, com a ajuda dos vereadores, que ele vai ter a bancada do lado dele, mais 4 anos tranquilo para o Chico Sardelli? Olha, nosso diagnóstico é que sim, Cabela, você que acompanha, nosso telespectador, a dúvida que fica é, como ele não vai poder disputar a reeleição, quem ele vai preparar, né? Então, um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, pode ser essa discordância de bastidores e de alguns nomes que sejam sugeridos no decorrer do mandato para ser o sucessor aí desse mesmo grupo político, né? Então, mas de resto, eu acredito que seja uma gestão tranquila junto à Câmara, junto à população, porque já está consolidado, ele vai para o segundo mandato, já é uma figura, como você falou, conhecida, porque já teve vários cargos, disputou diversas eleições, né? Então, eu mesmo que morei em outras cidades da região, já conhecia o Chico Sardelli antes de morar aqui em Americana. Então, esse é o diagnóstico. Vamos ver quais são os nomes que vão vir aí para essa disputa. Se vai ser do PL, que é o partido do Chico, se vai ser de algum partido aliado. Então, a gente vai acompanhar nos próximos anos aí como que vai ser essa conjuntura política aqui em Americana. Amanhã tem posse dos vereadores também, gente. Não é só de prefeito, não. É prefeito, vice e também de toda a bancada de vereadores da cidade de Americana e todas as cidades da região. Em Americana, vai ter uma mudança muito, digamos, drástica dentro da composição da Câmara Municipal ou não? A Câmara fica parecida. O que acontece é que o PL perdeu 2 cadeiras. Passou de 7 cadeiras para 5 cadeiras. Mas isso não deve ser um problema. Tem outros partidos que compõem a base. A Americana também evidencia uma coisa histórica aqui na região, que são partidos de esquerda com menos força no Legislativo. Então, aqui manteve a professora Juliana, do PT, ela foi reeleita, deve ser o principal nome, digamos, de oposição, por ser do PT, e o Chico Sardelli, todo o seu grupo político do PL e de outros partidos, né? Como eu já falei também, destaque para o PSD, Juninho Dias, mais votado aqui em Americana, pela segunda vez, é do PSD, então o partido vem forte no Legislativo para fazer essa base de apoio ao prefeito Chico. Então, a Americana evidencia muito como funciona a lógica eleitoral do interior de São Paulo. O prefeito Chico deve tocar tranquilo aí esse manejo com a Câmara, mesmo o partido dele tendo perdido 2 cadeiras, como eu falei, passou de 7 para 5. Sua equipe preparou para nós uma arte de como fica a Câmara Municipal de Americana, né, com as novas cadeiras. Está na tela para a gente acompanhar. Isso. Como que fica, você pode falar um pouquinho a respeito? Você falou do PSD e também falou do PL. E os demais partidos? Os demais partidos, como você consegue acompanhar na tela, tem o PRD também que está forte. O PRD, para você entender historicamente o que é o PRD.
Antes a gente tinha o PFL, lá que o prefeito Chico, inclusive, já foi do PFL. O PFL deixou de existir e aí veio uma fusão entre o União Brasil e o União Brasil veio de uma fusão do Democratas com o PSL. Então sobrou a legenda, o número 25, que é do PRD, que é o Partido da Renovação Democrática. Então, PRD também deve ser base do Chico Sardelli. Lógico, gente, a gente fala com base no que foi, mas vai ter a eleição da mesa diretora de todas as câmaras. Então, para você entender, vai ter o prefeito, o vice-prefeito, secretários, enfim. Então, nesse trâmite pode ser que haja alguma mudança, mas na última legislatura, quem foi o titular lá, o presidente da mesa diretora, o presidente da Câmara, foi o Thiago Brock, que é do PL. Vamos ver se vão ter novidades ou se o grupo político aí do prefeito Chico continua predominando na Câmara. Então, só esse ano passando, partidos de centro-direita e mais isolado, partidos de esquerda, como o PT e o PDT também, que está nessa composição da Câmara, que devem ser os principais nomes de oposição aqui na nossa cidade, Cabelo. Ainda aqui, vamos agora falar sobre Santa Bárbara do Oeste. Primeiro vamos falar do prefeito. Piovesan também conseguiu a reeleição. Também veio de um mandato sem muito empecilho, né? E deve fazer um outro mandato legal também. É um cenário parecido com o americano, até uma curiosidade, tanto o Rafael, que é o prefeito reeleito de Santa Bárbara, quanto o Chico, eles saíram, que é o de Americana, saíram do PV, né, o último partido que eles estavam antes de ir para o PL. Ambos fizeram essa transição, ambos foram eleitos sem maiores problemas nessa eleição de 2024. Então, mesma situação de Americana. Santa Bárbara não tem mais de 200 mil eleitores. Foi uma eleição tranquila, o segundo colocado, o Dr. José, em Santa Bárbara. E aí, então, o Rafael Piovesan vem para esse segundo mandato também, com maioria na Câmara, tocando os projetos, que já vem de um grupo político do Denis Andia. Muita gente fala nos bastidores aí que teve um rompimento, né? Tanto que o Denis Andia não foi para o PL junto com o Rafael, mas vem do mesmo grupo político, mesma maneira de trabalho, passaram muito tempo juntos aí fazendo essa articulação. Então é um mandato que deve também seguir sem maiores problemas e a gente vai ver também quem será o sucessor desse grupo político, se vai conseguir emplacar, se vai conseguir eleger ou se teremos novidades, mas só daqui a 4 anos. Enquanto isso, em Santa Bárbara, então o Rafael deve tocar sem maiores problemas e a gente também pode já engatar falando da Câmara. Só fazendo um parênteses aqui, o Denis Andia também, ele faz parte do governo federal, que é PT. Sim. Né? Ele não poderia ir para o PL num momento como esse. Talvez aí tenha tido aquela intriga, aquela briga do momento e tal, mas o Piovesan se reelegeu e estará à frente durante mais 4 anos. E aí, se pelo andar dos comentários, o Denis Andia deve tentar voltar à prefeitura da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas aí tem 4 anos e muita água pode passar por debaixo dessa ponte. E aí é uma grande disputa, né? Porque você pega prefeitos, os 2 reeleitos, e vão medir forças aí para ver quem consegue emplacar, entre aspas, o sucessor. Eu ponho entre aspas, porque o Denis Andia, como o Cabela falou, não é o atual prefeito. Ele está no MDB, que é um partido de centro, que apoia diversos governos de diversos partidos. Nesse momento também tem, por exemplo, a ministra Simone Tebet, lá no governo federal. Então, daqui a 4 anos, fortes emoções, diferente do que foi essa eleição, aguardam Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. E a Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste tem muita mudança? Falando em MDB, o MDB perdeu 2 cadeiras na Câmara de Santa Bárbara, tinha 3 cadeiras, é um dos partidos que mais tinham representantes, agora foi para 1 cadeira só. Diferente do de Americana, entre aspas, porque o PV, que é o partido, vamos dizer assim, de esquerda, que representando ali na Câmara de Santa Bárbara, ele está isolado porque tem a vereadora Esther, mas ela foi a mais votada. Então ela vem com essa força, não tem outros correligionários, pessoas do mesmo partido ou pessoas do mesmo campo do espectro político, no caso a esquerda ou centro-esquerda, mas ela foi a mais votada, é uma jovem liderança, então assim, a gente tem que ficar de olho até para nos próximos passos, caso ela queira almejar voos maiores, por exemplo, como provável candidata a deputada estadual, porque ela é jovem, tem força política, foi reeleita, então esse é um cenário que a gente pode observar na Câmara. E como eu falei também, igual em Americana, partido de centro, centro-direita, partidos de centro, centro-direita dominam o legislativo, que é comum no interior, mas a gente fica de olho aí no desempenho
da vereadora Esther para entender como que ela vai manejar essa força política, se pode alçar voos maiores, Kabila. Vocês também prepararam uma arte sobre Santa Bárbara do Oeste, da vereança de Santa Bárbara do Oeste, só para a gente ter uma ideia ali. Você que está nos acompanhando, dá para ver aí na tela, nesse momento, as cores, né? Então, as cores azuis eram 4 cadeiras, agora tem 3 cadeiras, que são os partidos ali representados pelos partidos, para ficar mais fácil da gente falar, não é? Exato. Aí, cor por cor, ali, você vai ter uma ideia dessas alterações ou dessa dança das cadeiras dentro do cenário de vereadores de Santa Bárbara do Oeste. No caso, o PL, ele teve uma cadeira a mais, então mostra a força também aí do prefeito Rafael, mas como a gente falou, não deve ter maiores dificuldades, os partidos apoiam ele aí na base eleitoral, deve passar os projetos com tranquilidade, então a gente acompanha aí para ver esse cenário de mudança. Esse gráfico a gente chama de gráfico do parlamento e a gente identifica cada partido por cor para ficar mais visível para você entender quem é quem nesse cenário e quais serão os próximos passos aí. Vamos falar de Piracicaba, que tem um cenário diferente. Afinal de contas, em Piracicaba não teve reeleição, né? O Elinho Zanata, ele se elegeu prefeito da cidade de Piracicaba com um diferencial, né? Ele já foi prefeito, mas não de Piracicaba. Só que agora ele vem para uma grande metrópole, ele foi prefeito de outras 2 cidades. Interessante isso, né? É a 3ª cidade que ele é prefeito, né? E qual é a expectativa que a população de Piracicaba pode ter, Airan? Bom, diferente de Santa Bárbara Americana, já é um cenário mais incerto. Por quê? O atual prefeito, até hoje, né, é o Luciano Almeida, do PP, Partido Progressistas. Então, ele não conseguiu ser reeleito, inclusive teve uma votação muito fraca, ele quase perdeu em números absolutos de votos do candidato mais votado a vereador, que é o doutor Ari Pedroso Júnior, que já está mais de 7 mandatos aí. Então, ele quase perdeu em números absolutos, ele ficou com menos de 3% dos votos, e uma marca muito negativa que ficou para ele, mostrada nas urnas, né, uma opinião minha, né? Então ele saiu aí de quase 86 mil votos em 2020 no segundo turno contra o Vargas Negre, e agora fez menos de 3% dos votos, então mostra um enfraquecimento, e aí cada um pode julgar o porquê ele perdeu. O Elinho Zanata, atualmente deputado estadual, foi prefeito de São Pedro, Charqueada, então como Kabila falou, ele já vai para a sua 3ª cidade e, segundo os dados disponíveis no TSE, o Elinho Zanata nunca perdeu uma eleição, desde 2004. Todas as eleições de lá para cá, ele ganhou todas. Qual é o desafio? Rei das urnas. Rei das urnas, E qual é o desafio do Elinho Zanata, que é do PSD, que é o partido do Kassab? Ele foi apoiado por mais 7 partidos, ele tem apoio de diversas entidades, como igrejas evangélicas, sindicatos patronais. Então vai ser bem difícil ele agradar a todos, né, nesse secretariado, mas tem maioria na Câmara, principalmente pelo apoio que ele teve do deputado estadual do PL, Alex Madureira, que foi o 3º colocado. Mas numa coletiva de imprensa, para o Elinho anunciar os secretários, o Alex estava junto, que mostra que não foi só um apoio eleitoral e vamos dizer que a conta chega, né? Na coletiva de imprensa que a gente cobriu lá em Piracicaba, o Elinho Zanata alegou que uma decisão judicial sem recurso, então já transitado em julgado, define que cargos comissionados, tanto da Prefeitura quanto do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que apesar do nome só trata da água, porque o esgoto é parceria público-privada, não pode mais ter funcionários comissionados. O que isso significa? Que todos os secretariados que ele anunciou podem ser fundidos. Então, a gente pode ter a fusão, por exemplo, das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, o que seria polêmico, porque setores ambientalistas apontam que um órgão fiscalizador não pode ficar embaixo de um órgão fiscalizado. Atrelado. Né? Atrelado. Então, assim, por exemplo, uma licença ambiental para um setor agropecuário passaria pela mesma pasta. Como ele vai manejar essa pressão? A saber, em 2018, o então presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou medida parecida, claro que não com secretariado, com o ministério, acabou recuando depois de alguma pressão. Então a gente vai ver como que o Elinho maneja toda essa situação. Ele que vai para o seu primeiro mandato como prefeito de Piracicaba, mas já foi 2 vezes prefeito de Charqueada e São Pedro, então tem experiência em fazer isso acontecer, né? Muito bem, falamos do prefeito, né, que vai tomar posse amanhã, o Elinho Zanata, e amanhã também tomam posse os vereadores da cidade de Piracicaba. É a maior Câmara da região? Dessas 3 que a gente falou, sim, são 23 vereadores. Mas se a gente considerar, por exemplo, Campinas, que Piracicaba é uma outra região metropolitana, digamos, Campinas tem 33. Mas sim, Piracicaba tem 423 mil habitantes, então
teve segundo turno lá entre o Barjas Negri, do PSDB, e o Elinho Zanata, e, mais uma vez, força do PL no Legislativo, né? Vamos ver como é que ficou, então, o gráfico. Vamos colocar de Piracicaba na tela para você falar, Irã. Isso. O PL, então, ele fez aí maioria. Só para você entender outra questão que tem em Piracicaba, o PL, no dia 6 de outubro, ao fim do primeiro turno, tinha feito 5 cadeiras no Legislativo. O que acontece? O Gesiel de Madureira, que é um vereador eleito agora, já foi vereador em Iracemápolis, ele concorreu subjúdice, como a gente fala. Então, os votos dele não foram contabilizados. Depois, o TSE, através do ministro Nunes Marques, entendeu que isso não procedia, os votos dele voltaram a ser válidos numa nova totalização. Ele, que é do MDB, foi eleito junto com Bertaia, então os dois do mesmo partido. O PL acabou perdendo uma cadeira, passando de 5 para 4 cadeiras, que é o partido do Alex Madureira, como eu falei, terceiro colocado nas eleições lá de Piracicaba, mas que mostrou muita força. Então o PL vem nessa força. O PSDB ganhou uma cadeira. O PSDB, que é um partido nacional, que vem perdendo muito espaço em números absolutos de governadores, deputados, senadores, é um partido que desde 2014 perdeu muita força, e isso em números absolutos, na minha opinião, é um fato, mas em Piracicaba mostra que ainda está vivo com 4 cadeiras, né? Vereadores também que vão assim, para outros mandatos, terceiro, quarto, quinto mandatos. Então o PSDB vem com essa força. PSD tinha 2 vereadores já, mas que entraram depois no partido, conseguiram ser reeleitos. Um deles é o atual presidente da Câmara, o Vagnão. Na parte de oposição, na parte de esquerda, um cenário parecido com a Americana Santa Bárbara. Temos uma representante do PT, que é a Raide Almeida, que é uma figura histórica lá do PT de Piracicaba. Ela vai para o seu 4º mandato, já tinha sido vereadora lá nos anos 90, depois compôs ministérios no governo federal, lá de 2º e 3º escalão, voltou e agora foi reeleita, né, em 2020 e 2024. E tem a Silvia Morales também, que é um ponto de destaque da oposição, porque ela passou de 932 votos para mais de 2.000. Então, ela teve muita força, ela tem o que se chama de mandato coletivo. Então, entre aspas, ela tem co-vereadores. Por que a gente fala entre aspas, Cabela e telespectadores? Porque oficialmente ela é a vereadora, não existe 3 vereadores, não existem 3 vereadores. Mas eles consideram o mandato coletivo, fizeram um trabalho importante lá para os eleitores deles, que julgaram que eles mereciam uma reeleição com uma votação expressiva. Então, essa deve ser a principal oposição ao prefeito eleito Elinho Zanata, mas, no mais, ele deve ter muito apoio lá na Câmara, tanto com o partido dele, o PSD, quanto todos os outros partidos que o apoiaram, ele forma a maioria. Inclusive, ele vai mandar um projeto de lei, provavelmente, segundo anunciado em entrevista, para unificar várias secretarias devido a essa decisão judicial que extingue diversos cargos comissionados. Então, para ele conseguir governar, nas palavras dele, vai mandar um projeto de lei para a Câmara para unificar e deve passar sem maiores problemas.